O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor. João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Na mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E é feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos a memória de São João da Cruz, um dos maiores santos, sem dúvida nenhuma, da Igreja Católica, grande doutor, grande místico. Mas, como dizia Santa Teresa d'Ávila, era metade de um frade, era meio frade. Um frade baixinho, mirrado, de 1,5 metro. Quem foi? Juan de Yepes. Juan de Yepes nasceu de um pai que era da pequena nobreza castelhana, que insistiu em se casar com uma plebeia. A família foi contra. A família objetou. E o pai de São João da Cruz, Gonçalo, quis se casar mesmo assim com Catarina. Enamorado, deixou tudo, perdeu tudo. A família o deserdou. Ele perdeu o título de nobreza. Foi viver na pobreza por este grande amor que era a sua esposa. E essa história de amor dos pais de São João da Cruz contam a vida mística de São João da Cruz. Quando a gente ouve falar de São João da Cruz, o místico do nada e do tudo, que ele diz o nada da criatura, o nada da criatura, o nada da criatura e o tudo de Deus, né? Ir por onde não tenho nenhum gosto, ir por onde eu não sei de nada, ir totalmente entregue, nada, não, negar tudo, deixar tudo, para se unir a Deus num matrimônio de amor. Essa é a história dos pais dele, no nível humano, que nos ilumina para entender a doutrina dele no nível divino e sobrenatural. As pessoas têm um certo preconceito com São João da Cruz. Por quê? Porque geralmente as pessoas começam a ler São João da Cruz pelas suas obras negativas. Subida do Monte Carmelo, Noite Escura. Essas obras negativas falam de tantas purificações, de tantas renúncias, de tantas coisas heróicas, que as pessoas ficam chocadas e dizem: isso não é para mim. É um grande santo, eu admiro muito, mas fecha o livro e vamos para frente, procurar um santo que dê para imitar. Só que acontece o seguinte: não se explicam as primeiras obras de São João da Cruz, as obras de purificação,
para subir no Monte Carmelo, as noites escuras e provações pelas quais nós temos que passar, se nós não enxergarmos, né, o cântico espiritual, a chama viva de amor, ou seja, o matrimônio espiritual. Por que é que o pai de São João da Cruz renunciou a tudo? Ao seu título de nobreza, à herança da família, começou a passar necessidade. Foi porque ele estava apaixonado. Se não tem o amor, se não tem a paixão pela sua amada, não tem sentido nenhum todas as renúncias e todas as agruras, penitências e dificuldades pelas quais passou o pai de São João da Cruz. Somente quem viu a amada, somente quem se apaixonou é que vê algum sentido, é que vê algum porquê, é que vê alguma razão em você deixar tudo. Somente quem tem essa chama viva de amor, somente quem está cantando um cântico de amor por Deus, é que vê sentido em deixar tudo. Então essa é a primeira coisa, primeiro ponto que é importantíssimo para nós entendermos São João da Cruz. As pessoas no mundo atual só querem saber de pecar, e os bons, os católicos, os convertidos, só querem saber de parar de pecar. Mas imaginem se a gente dissesse assim: o que é um casamento? Um casamento é uma vida de sofrimento na qual um homem faz toda a força para não trair a sua mulher. Segundo vocês, essa seria uma boa definição de casamento? Não. Portanto, isso não é uma boa definição de cristianismo. Quem é um bom cristão? Quem é um santo? É aquela pessoa que faz toda a força para parar de crucificar Jesus, de apunhalá-lo pelas costas, de chicoteá-lo, de cuspir na cara dele. Esse é o cristianismo. A essência do cristianismo é parar de açoitar Jesus, parar de cuspir e xingar Jesus. É essa a essência do cristianismo? Não pode ser. É evidente que o cristianismo exige que nós paremos de ofender a Deus, mas o cristianismo é uma história de amor, de um Deus de amor, do amado que veio buscar a amada aqui na terra, do amado que saiu pelos campos em busca da sua amada, e ele então fez em nós uma ferida de amor. Quando nós vemos o amor de Deus, e como é que nós podemos ver o amor de Deus? Somente por aquela virtude que tira as escamas dos nossos olhos, chama-se fé. Somente pela fé nós podemos ver o amor de Deus. Mas para enxergarmos esse amor, para nós nos apaixonarmos por esse amor, para nós sermos arrebatados, para que essa ferida de amor que Ele quer fazer em nós fique lá pedindo e ansiando por Ele, porque só Ele fere e só Ele cura a ferida, para que de fato nós possamos, apaixonados, ir na direção, deixar tudo, como fez o pai de São João da Cruz, para ir para o grande amor. Para que nós de fato façamos isso, nós precisamos ver esse amor. Vocês por acaso conhecem alguém que você pergunta assim: meu filho, minha filha, você está apaixonado por alguém? Aí a pessoa abre um sorriso e diz: sim, eu estou apaixonado. Por quem? Não conheço, nunca ouvi falar. Mas qual é o nome dela? Qual é o nome dele? Não faço ideia. Mas como ela é? É alto, baixa? É alta, baixa, gorda, magra, loira, morena? Não sei.
Ora, é evidente que se você está apaixonado por alguém, você tem que conhecer essa pessoa de alguma maneira. E esse conhecimento se dá pela fé. E como é que você vai ver Deus? Como é que você vai experimentar, conhecer este amado? São João da Cruz faz uma comparação. É necessário apagar as luzes. Como é que você consegue enxergar o céu estrelado com as luzes da cidade acesas? Não consegue. Eu me lembro quando eu era pároco em Barão de Melgaço. Um dia eu olhei para o céu e tinha uma nuvem no céu. Era de noite. Mas eu disse, pera lá, é uma nuvem luminosa. O que será isso? Será que é o reflexo da cidade lá na nuvem? Mas eu olhei direito, não tinha nuvem no céu. Eu estava vendo pela primeira vez a Via Láctea. Uma nuvem luminosa no céu, que eu, menino que cresci na cidade grande, nunca tinha visto. Foi somente depois de padre, pároco em Barão de Melgaço, que olhando para o céu, eu vi aquele rastro luminoso, numa noite sem luar, evidente, porque a lua não pode estar lá, senão você não vê nada. Numa noite em que as luzes da cidade estavam apagadas, no meio do mato, eu olhei para o céu e tinha uma nuvem luminosa de estrelas, um rastro no céu que era uma nuvem de luz. Como foi possível ver isso? Porque era noite escura. O encantamento de ver o rastro de estrelas no céu. Mas se não tivesse noite escura, se eu estivesse com as luzes da cidade acesas, se houvesse letreiros, prédios altos com grandes luzes, carros passando com seus faróis, nada disso teria sido possível. O pobre povo que mora na grande São Paulo não vê a Via Láctea, porque não tem noite escura. Aí as pessoas dizem, mas eu não vejo o amor de Deus, eu não vejo o amor de Deus, eu não vejo o amor de Deus. Mas o que é que você faz com a sua cabeça o dia inteiro? No que é que você pensa? Naquilo que você pensa o dia inteiro, esse é o seu Deus. Essas são as luzes que estão acesas na sua cabeça. Só é possível enxergar a luz divina se você apagar um pouco essas luzes, se você fizer noite escura, se você abrir seu coração para ouvir a voz do amado que quer falar a você. Mas se você passa o dia pendurado no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, na fofoca, na conversa fiada, se você passa com essas luzes todas acesas, o amado está lá e você não enxerga, não enxergará. O que São João da Cruz nos ensina, na subida do Monte Carmelo, na noite escura, é simplesmente uma exigência da natureza do amor. Parecem coisas exageradas, mas não são. Se a gente pudesse trocar em outras palavras, para finalmente, quem sabe, você entender o que é esse amor que Deus quer de nós, Deus que nos ama e quer que nós o amemos, você tem que entender o seguinte: só existe o casamento espiritual entre Deus e a sua criatura, entre Deus e a alma, quando no coração, o coração dos dois ama as mesmas coisas, amam a mesma coisa. Se no seu coração você ama coisas que Deus não ama, então não tem lugar para você, para um matrimônio espiritual.
tem que haver coincidência, tem que haver o querer. A alma começa a querer tudo e exatamente tudo aquilo que Deus quer, mesmo que sejam coisas absurdas, mesmo que sejam coisas incompreensíveis para a inteligência humana, mas pela luz da fé, a pessoa enxerga que é aquilo que Deus quer e abraça aquela vontade de Deus amorosamente. Mas padre, o que está acontecendo comigo na minha vida, as injustiças, as calúnias, os sofrimentos, as doenças, tudo isso que está acontecendo na minha vida, como é que eu vou saber que é isso que Deus quer? Faça noite escura. Com essa sua cabecinha aloprada, que passa o dia inteiro pensando nas suas preocupações, você não vai enxergar a Via Láctea com as luzes da cidade acesa. Você precisa fazer noite escura. Você precisa fazer silêncio para ouvir a voz do amado. E então as coisas têm sentido. Os santos, meus queridos, não gostavam de sofrer. Os santos gostavam de amar. E quando o amor pede o seu preço, aquele que ama paga o preço, e paga sem pestanejar. São João da Cruz nos ensina que é necessário deixar tudo por um grande amor. Voltemos àquilo que eu disse desde o início: os pais de São João da Cruz, o amor de Gonçalo por Catarina. Ele deixa tudo, sua herança, seus títulos de nobreza, porque ele a ama. A família olhou para aquilo e disse: louco, exagerado, fanático, radical, não precisa de nada disso, porque a família não via o amor que queimava no coração dele. Essa história de amor é a história do seu filho Juanito, o Joãozinho que passou fome, maus tratos, mirrado e magrelo porque subnutrido na infância, porque o pai, que havia abandonado tudo por amor à mãe, adoeceu e morreu. E a mãe, pobre, foi rejeitada pela família do pai, que tinha posses, que tinha nobreza, e teve que mendigar, e não teve outra alternativa. Uma vez que lhe morreu um filho de fome, um irmão de São João da Cruz morreu de fome, ela viu que não tinha outra alternativa a não ser dar o João para ser criado por um tio que era padre, para fazer trabalhinhos e assim não morrer de fome. E João da Cruz então foi, e ali ele começou a querer ser de Deus. Estudou, entrou nos Carmelitas Calçados, estudou em Salamanca, ordenou-se padre, mas ele queria mais intimidade com Deus. Ele queria aquele radicalismo de amor que o pai dele viveu pela mãe. Ele queria deixar tudo por amor a Deus, porque ser carmelita era pouco. E então ele resolveu entrar na cartucha, até que ele tropeçou numa freira cabeçuda chamada Teresa d'Ávila e disse: mas por que você vai para a cartucha? Me ajude você a descalçar os frades, a fazer a reforma dos frades. E então ele se entregou e viveu as durezas da reforma. Foi perseguido, os frades calçados perseguiram o Frei João da Cruz descalço. Foi colocado na prisão em Toledo, era trazido todos os dias no refeitório para ser açoitado, passou dores e febres, quase morreu das suas feridas e da sua doença, miséria e fome. Fugiu do cárcere de Toledo, mas quando ele fugiu, ele já estava na 7ª morada. Deus usou aquela injustiça dos frades para fazer o Frei João da Cruz crescer no amor, deixar tudo,
As suas grandes poesias místicas, poesias de amor, ele compôs no cárcere de Toledo. E então ele saiu e continuou a ajudar Santa Teresa d'Ávila na reforma do Carmelo. Chegou a ser provincial. E quando foi provincial, ele, que era um homem muito doce, muito bom, mas também muito justo, teve que delicadamente chamar a atenção de alguns frades, que tornaram-se inimigos dele. Ele, que já era grande santo, que já estava na 7ª morada, então, quando foi afastado de todos os cargos, por vingança, por perseguição, quando um capítulo provincial tirou todos os cargos dele, lhe foi dada a opção de escolher um de 2 conventos nos quais ele quisesse morar. Ele escolheu o convento de Úbeda, pela simples razão de que o prior daquele convento era o seu maior inimigo. São João da Cruz morreu mártir. Ele escolheu, ele já era santo, ele não precisava de purificações. Ele escolheu amar e amar radicalmente e deixar tudo. Doente, com chagas nos pés e nas pernas, sem poder caminhar, ele viveu os seus últimos dias uma verdadeira tortura de um superior que o perseguia. E depois de muita obediência, depois de muito acolher a vontade de Deus, ele, que estava por morrer na cama, chama o superior, aquele que o havia perseguido, pede perdão de ser um mau frade, pede em esmola o hábito com o qual ele está vestido, para que ele possa ser enterrado. Ouve tocar o sino. É noite. E ao tocar o sino, pergunta: irmão, que horas são? É hora de matinas. Com um sorriso, ele diz: que bom, irei cantar matinas no céu. Morre com 49 anos de idade. Morre de amor. Grande amor. De negar suas vontades para fazer em tudo e nos mínimos detalhes a vontade daquele que ele amava. São João da Cruz é um homem sem coração, porque o coração dele é o coração de Cristo. Quis tudo que Deus quis. Quis nada mais do que o que Deus quis. Enamorado de amor, casado, matrimônio espiritual perfeito, de quem ama e deixa tudo por aquele que ama. Deus, que nos fere de amor, é o único que é capaz de curar a nossa ferida.